Glória ao Eterno, glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 3. E diz assim: E o tentador, aproximando-se dele, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pães. E o Senhor, respondendo-lhe, disse-lhe: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observe, amados irmãos e ouvintes, que esta é uma palavra eterna, gloriosa, poderosa, viva, eficaz e verdadeira. Observe que nós estamos diante de um fato verídico, fiel e verdadeiro, que aconteceu quando o Senhor foi levado ao deserto pelo Espírito Santo a ser tentado pelo diabo. O diabo, desde o princípio, tem aprisionado, tem tentado, tem matado, tem destruído grande parte da massa humana. Por quê? Porque ele é invisível, ele não é visto aos olhos humanos. Só quem consegue vê-lo são os que vivem da fé, os que creem em Yeshua HaMashiach. Esses que são libertos, lavados e remidos no sangue do Messias, estes sim são libertos. E têm os olhos do entendimento aberto para não só ler, ouvir, entender e compreender o que diz as Sagradas Escrituras. Observe que quando ele tenta o Senhor, é claro que nós, por sabermos das Escrituras um pouco acima, a nos dizer que após 40 dias e 40 noites, ele jejuando teve fome. É claro que as pessoas, elas costumam levar para o lado literal, para o lado físico, para o lado humano, para o lado social das Escrituras Sagradas. Porque quando nós ouvimos e vemos e lemos a respeito dessas Escrituras, percebemos a profundidade. A maioria das pessoas, até mesmo pastores, pregadores, leitores, pessoas que estão acostumadas com a palavra do Eterno, elas se passam por quê? Porque elas vivem muitas vezes as Escrituras Sagradas de maneira superficial e não conseguem compreender a sagrada, a profundidade, a nobreza e a grandeza dos profundos e os mistérios das Escrituras. Quando nós vemos o inimigo chegar até o Senhor e tentá-lo, é preciso ter um discernimento espiritual para se entender o que aquela palavra significa. Muito bem que as pessoas entendem que se o Senhor estava com fome e ele mandou transformar as pedras em pães, evidentemente as pessoas têm uma noção de que o inimigo estava oferecendo ao Senhor ele usar o poder que ele tinha para suprir as suas necessidades físicas, por ele estar 40 dias e 40 noites sem comer coisa alguma. Mas, amados irmãos, precisamos entender que a palavra do Senhor não é de individual interpretação. E não podemos entender as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus. E é esse Espírito que nos revela, que nos abre a porta das Escrituras Sagradas para nós não só lermos,
mas também compreendermos e também ter o discernimento do texto, do contexto, do capítulo e do verso que estamos analisando. Quando a palavra do Senhor fala no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 1 e no seu versículo, aleluia, 18, diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então entenda, quando a palavra do Senhor fala em loucura, loucura para nós é uma pessoa insana, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa com doenças ou problemas mentais, a qual não tem domínio sobre si, sobre os seus atos, sobre os seus pensamentos, sobre o que faz ou o que deixa de fazer. Então, loucura para nós, seres humanos, para nós, os viventes, é isso. É uma pessoa que não tem o domínio e o equilíbrio mental sobre a sua própria vida. É uma pessoa que tem surtos e desequilíbrios e que ela pode ser mansa, muito mansinha e inofensiva, mas ela também pode ser um problema e pode ser nociva, pode ser uma coisa séria e uma coisa perigosa à sociedade se conviver com o social. Mas essa loucura que a palavra do Senhor fala, que o Eterno deixou escrito pelo seu Espírito através do apóstolo Paulo, não é essa loucura de desequilíbrio mental. É mencionada que a palavra da cruz é loucura porque a maior parte das pessoas não consegue compreender a grandeza, o poderio, a majestade, a maestria e a profundidade dos segredos do Criador. E esses segredos só são manifestos para aqueles que buscam a presença do seu Espírito para ter o discernimento correto daquilo que os versos e capítulos das Escrituras Sagradas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, possa ser manifesto e revelado. Aqueles que creem, aqueles que lhe buscam e aqueles que são corretos, obedientes e íntegros aos seus pilares, preceitos, doutrinas e principalmente aos seus mandamentos. Então, quando ele fala de loucura, ele está falando que as coisas do Eterno são tão profundas, tão gloriosas, tão misteriosas, que só o Espírito Santo pode nos discernir. É por isso que no capítulo 2 e no versículo 14 de 1 Coríntios, está escrito que o homem natural não compreende as coisas do Espírito do Criador, porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, o que está cheio do Espírito Santo, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque só quem é espiritual são aqueles que têm o domínio de si no poder do Espírito Santo. Aqueles que têm o poder, aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles são sábios, porque em 1 Coríntios capítulo 1 e verso 25, diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não que Deus seja louco com o seu entendimento, com a maneira de louco que nós temos conhecido. Não,
mas significa dizer que esse louco aqui, essa loucura de Deus, significa que a sua sabedoria é tão infinita, gigantesca, profunda e misteriosa, que muitas vezes parece uma loucura tentar entender o inentendível de Deus pela carne, pelo natural, pelo físico. Então, pela pessoa humana, pelo homem natural, pelo homem que nasce da carne, do sangue, de mulher, de homem, eles não têm esse poder de conhecer as Escrituras, senão as partes fáceis do Evangelho e o discernimento notório que a Bíblia não faz questão de esconder. Mas existem capítulos e versículos da palavra de Deus que, para se entender de forma natural, de forma física, de forma humana, é loucura. Por quê? Porque esse discernimento não vai se abrir se nós não tivermos o Espírito Santo para nos fazer entender, compreender, discernir e nos revelar o que verdadeiramente quer nos dizer aquela específica Escritura Sagrada. É por isso que muitas pessoas elas se confundem, elas se entristecem. Mas eu leio tanto a Bíblia Sagrada, mas eu leio tanto a palavra de Deus e não consigo entender nada. Claro, por quê? Porque essa pessoa não nasceu da água e do Espírito, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e 5. Se essa pessoa não nasce da água e do Espírito, ela não vai conseguir entender nada, porque está escrito que as Escrituras se discernem de forma espiritual e o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando nós voltamos aqui para entendermos, então, não é a loucura, não é porque de loucura, de desvario, de falta de noção, de falta de equilíbrio mental que a Bíblia menciona, e sim loucura porque o ser humano natural está longe, está distante, está perdido, está em trevas, estão mortos espiritualmente e não tem a presença de Deus na pessoa bendita, gloriosa, majestosa, poderosa, linda e divina do Espírito Santo para ter o discernimento espiritual, porque ainda que as Escrituras sejam escritas de forma literal, natural e física, elas são espirituais. E é por isso que o mundo está em colapso e as Escrituras Sagradas sempre em ascensão. Por quê? Porque elas são vivas e eficazes, mas também elas são espirituais e vivifica aqueles que estão mortos no mundo e no pecado para lhe dar uma nova vida diante da presença do Criador, porque está escrito que todos pecaram, todos foram destituídos, afastados da glória de Deus. Por quê? Porque está escrito em Isaías 59, versículo 1, está escrito que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto dele. Então, quando voltamos ali para as Sagradas Escrituras, no livro de Mateus, no capítulo 4, quando o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Santo de Israel, foi tentado pelo tentador, por Satanás, pelo adversário, a primeira coisa que ele oferece ao nosso Salvador é o quê? Pão. Mas quando você analisa
Quando você não só lê, mas analisa as Escrituras Sagradas, então você tem um discernimento mais amplo e mais profundo do que os demais. Quando o inimigo chega para o Senhor e fala com ele e pergunta para ele se ele é o Filho de Deus, no versículo 3 do capítulo 4 de Mateus, transforme estas pedras em pães, ele não estava simplesmente oferecendo o saciar do Senhor naturalmente, não. É claro que o Senhor estava com fome, é claro que o Senhor estava com muita fome por jejuar 40 dias e 40 noites, mas você há de convir que uma pessoa começa a jejuar, ela já está sentindo fome durante todo o jejum. É claro que ela vai sentir fome, é claro que ela vai sentir o seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo é físico e necessita do alimento natural para se fortalecer. Então, como Moisés, o Moshe de Deus, passou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, no Monte Sinai, no Monte de Deus, no Monte da Adoração, então o Senhor também, da mesma forma, passa 40 dias e 40 noites no deserto. E ali ele teve fome e foi tentado pelo tentador, que é chamado diabo, nosso adversário. Então, quando ele manda o Senhor transformar aquelas pedras em pães, que aquelas pedras se tornassem em pães, ele não está oferecendo ao Senhor um pão físico, ele não está oferecendo ao Senhor um pão humano, ele está oferecendo ao Senhor um pão novo, ele está oferecendo ao Senhor uma novidade, ele está dando ao Senhor uma opinião do Senhor abrir, do Senhor viver, do Salvador andar segundo os seus próprios estatutos e criar novos mandamentos. Por quê? Primeiro você tem que entender que o diabo é espírito. O diabo é espírito. É um espírito. E o Senhor, naquele momento, estava em forma humana. Ele era um homem. E por que o inimigo manda o Senhor oferecer e transformar pelo seu poder as pedras em pães? Porque no Monte Sinai, quando o Senhor falava com o seu santo servo Moshe, o Moisés de Deus, o Senhor com seu próprio dedo escreveu as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. 40 dias e 40 noites, Moshe passou na presença do Todo-Poderoso sem comer coisa alguma, como o nosso Salvador também, na tentação do deserto, passou 40 dias e 40 noites sem comer coisa alguma. Então qual é a proposta do diabo aqui? Qual é a proposta, qual é a profundidade espiritual desse texto? Ele estava querendo tirar o Salvador da sua vida e da sua comunhão com o seu Criador para poder viver uma vida física, uma vida natural. Ele estava propondo ao Salvador deixar de ser um homem físico espiritual para ser um homem físico carnal. Ele estava querendo dar um novo sentido ao Senhor. Ele não queria mais que o Senhor vivesse debaixo dos mandamentos do seu Criador. Ele não queria que o Senhor vivesse debaixo da Torá, das santas escrituras do Senhor no seu santo Criador. Ele não queria mais que o Senhor vivesse de acordo às leis e os profetas. Não, a lei dada por Moshe e os profetas pelo seu servo Elias, não. Ele queria agora que o Senhor criasse novas leis, novos mandamentos, mas que não fossem espirituais para viver conforme o pão da carne, o pão da terra, os pães naturais que o diabo tem oferecido a muitos e muitos têm caído. O pão dos prazeres,
os pães da avareza, os pães das riquezas desse mundo, os pães dos desejos pecaminosos dessa terra. Era esses os pães que o diabo estava propondo ao Senhor, ao Salvador, transformar pelo seu poder. Em outras palavras, olha, teu pai, teu Criador, no Monte Sinai fez leis. Por que agora você aqui não faz as suas? Por que você não dita as suas próprias regras? Por que você não cumpre de acordo os desejos humanos, físicos e carnais? Por que você não vive uma vida natural como todo homem vive, como as pessoas vivem aqui na terra? Era isso que o inferno, era isso que Satanás, era isso que o tentador, a antiga serpente, estava propondo para o nosso Redentor. Ele sabia que o Senhor, depois de jejuar, iria comer, iria satisfazer a sua fome física, mas naquele momento o Salvador não estava só com fome e com sede de comer o pão natural, mas naquele momento e naquela altura você há de convir que o Salvador estava no deserto, e no deserto não tinha sinagoga, no deserto não tinha templo, no deserto não tinha as sagradas escrituras, e a fome que o Salvador estava depois de jejuar 40 dias e 40 noites era a fome de ouvir as escrituras sagradas, era a fome de ouvir as leis do Criador, era a fome de ouvir o Espírito Santo lhe preencher, lhe alimentar pelo poder das sagradas escrituras que está nas leis e nos profetas. Eram as palavras do Eterno que eram vida para Jesus, que era vida para o Yeshua HaMashiach. Eram as palavras do Senhor, do Eterno Criador, que o Mashiach, que o Messias estava sentindo fome, era de se saciar nas suas escrituras. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo, e quem é cheio do Espírito Santo sente fome, sente sede das escrituras sagradas. Mas como o Espírito Santo é a água da vida e sacia a sede, e nunca mais temos sede, mas enquanto somos humanos e seres humanos sobre a face da terra, o nosso espírito, a nossa alma vai desejar estar em comunhão com o Criador pelo poder das escrituras sagradas, pelo poder das suas leis, pelo poder dos seus mandamentos. Por quê? Porque ele responde, ele aí dá a resposta do diabo. Olha, Satanás, eu sei que eu tenho poder para fazer leis, eu sei que eu tenho poder para transformar pedra em pães, eu sei que eu tenho poder e tenho o meu arbítrio de escolher de que lado eu quero estar, ou do mundo, ou da vida eterna, ou dos homens, ou do meu Criador, ou da terra, ou do céu. Mas eu escolho viver de acordo com os princípios, de acordo com os valores, de acordo com as escrituras sagradas dadas pelo Criador. Sabe por quê, Satanás? Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de todas as escrituras, de toda a sagrada escritura que procede, que sai, que ensina, que alimenta. E esse alimento espiritual só a boca do Eterno pode satisfazer. Oh, glórias! Nem só de pão viverá o homem, nem só da carne, nem só dos ritmos mundanos. O homem não vive, porque está escrito que os homens estão mortos nos seus pecados, e o Salvador sabia disso. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Como é que agora ele ia dar ouvidos à palavra do diabo para se perder também e deixar a missão tremenda, gloriosa, verdadeira da salvação, e toda a humanidade estaria perdida? Porque ele era o glorioso, santo e perfeito Cordeiro do Eterno, para salvar a todo aquele que nele cresce. Observe, meus irmãos e irmãs, queridos irmãos e ouvintes.
Ele estava propondo ao Senhor isso. E é o que ele está propondo a muitos. Muitos estão caindo pelo adultério. Muitos estão caindo pela prostituição. Satanás tem tentado nos desejos carnais, nos desejos emocionais, nos desejos da riqueza, das fortunas, do dinheiro, das coisas erradas, da corrupção mundana, das corrupções passageiras, das contaminações físicas e humanas, carnais, mortais e insaciáveis. Mas o Senhor, o Salvador, ele optou naquele momento por servir, por viver, por andar, por obedecer às palavras, às escrituras que procedem da boca do Criador. Bem como verdade é que naquele tempo que o Salvador estava sobre a face desta terra, não existia ainda o Novo Testamento, a nova e eterna aliança do Salvador com os homens e dos homens com o Criador, não. Existia sim o Antigo Testamento, que eram os mandamentos, as leis e os santos profetas que falaram da boca do próprio Criador as palavras do Eterno. Então o Senhor ali, o diabo estava propondo ao Senhor uma escolha. Em outras palavras, faça suas próprias regras, vive conforme o teu próprio coração, faça os teus próprios pensamentos, cria o seu próprio pão, cria suas próprias leis, cria o seu próprio alimento, cria suas próprias regras. Mas está escrito que o Senhor não teve por usurpação ser igual ao seu Criador, e ele na forma de homem humilhou-se na forma de servo, e na forma de servo ele foi zeloso, temente, obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele era obediente, zeloso, e não passou por cima das palavras do seu Deus, do seu Senhor, do seu Pai, do seu o que enviou. Ele não passou por cima das escrituras sagradas que já estavam estabelecidas por seu Pai desde a fundação da terra. Então ele rejeitou os projetos, as propostas e tudo aquilo que o inimigo, com as suas mentiras, os seus enganos, ele tinha lhe propôs. Mas o Senhor, ele não era esperto, não. O Senhor era sábio. Existe uma diferença entre o sábio e o esperto. O esperto é egoísta, o esperto é prepotente, o esperto é arrogante, o esperto se acha mais inteligente que todo mundo, se acha mais intelectual que todo mundo e acha que ele está por cima de todos e que ninguém pode se igualar a ele. Diferentemente do sábio, o sábio é gentil, o sábio é simples, o sábio é humilde, o sábio é inteligentíssimo, o sábio vence guerra nas palavras, os sábios vencem guerra calado. Os sábios, eles sabem entrar e sair, eles sabem se comportar, eles são humildes a ponto de tratar as pessoas com amor, com carinho, com mansidão, com respeito. E era esse amor e era essa sabedoria que estava sobre o nosso mestre, porque está escrito em Provérbios 13:13 que o que despreza a palavra, o que despreza a verdade, o que despreza as escrituras perecerá, mas aquele que teme e obedece será galardoado. E o Senhor não desobedeceu, ele não rejeitou, ele não desprezou, ele não menosprezou, nem desvalorizou as sagradas escrituras do seu Pai, do seu Deus, do seu Criador, mas disse-lhe na cara do diabo a verdade que ele precisava ouvir, que nem só de pão, nem só de palavras, nem só de conversa fiada, nem só das filosofias humanas, do cristianismo mentiroso, barato, corrompido desta terra, nem só de filosofias, nem só de palavras, nem só de entendimento, nem só de esperteza viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do seu Senhor, do seu Criador, do seu Redentor, e fora dele não há redenção nem salvação.